Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Estamos dando início a este momento devocional Crescendo em Cristo. É tempo de ouvir, é tempo de meditar na santa palavra de Deus. E o tema de hoje é perdão sem limites. Nós vamos meditar no perdão maravilhoso que recebemos de Deus por pura misericórdia e vamos meditar em nosso dever, em nossa tarefa de levar este perdão e também de perdoar aquelas pessoas que erram, que pecam contra nós. Nós pedimos a bênção do Senhor para este momento. Bondoso e misericordioso Deus, envia para nós neste momento Teu Espírito Santo pela palavra, para que Ele nos guarde, nos ilumine, nos santifique, nos oriente na Tua verdade, para que possamos meditar no Teu maravilhoso perdão e perceber o quanto somos abençoados para abençoar outras pessoas. Fica conosco neste momento com a Tua bênção, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Com muito louvor, com muita gratidão em nossos corações, louvemos e adoremos o Senhor cantando. A nossa fé, a fé cristã,
é a fé do perdão dos pecados. Nós somos cristãos, estamos num relacionamento com Deus por causa do perdão de nossos pecados, porque Deus foi generoso e gracioso para conosco, para nós. Deus enviou Jesus para morrer por nós, para pagar por cada um de nossos pecados. Se não fosse o perdão de Deus, se não fosse esta graça de Deus, nós seríamos inimigos de Deus, nós estaríamos distantes de Deus, nós estaríamos sem perdão, sofrendo a verdadeira punição, tanto aqui quanto na eternidade. Mas nós conhecemos o tremendo amor de Deus, que prometeu e nos deu salvação em Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus nos perdoou de uma dívida enorme, de uma dívida gigantesca, que nós não poderíamos pagar, nem se tentássemos, nem se quiséssemos muito, não poderíamos. Deus, sabendo disso e por misericórdia apenas, perdoou os nossos pecados em Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Mas agora, com este perdão, sabedores de que Deus nos deu tamanha graça, agora nós vamos sair por aí negando perdão para aqueles que pecam, para aqueles que erram contra nós? Será que agora nós vamos ser orgulhosos em dizer: olha, eu fui perdoado por Deus, mas eu não perdoo, eu não esqueço, eu não perdoo o que essa pessoa fez para mim, eu não perdoo o que essa pessoa fez para minha família, para o meu filho, para minha filha, eu não dou perdão? Será que nós cristãos podemos pensar assim? Será que é lícito este pensamento? Será que é correto? É o que vamos verificar agora. O texto de hoje, a parábola do servo que não queria perdoar, Mateus 18, 21 a 35. Vamos ler esse texto total. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim que a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, dizia, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida.
assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O contexto do capítulo 18 de Mateus é um contexto de perdão, um contexto em que Jesus nos fala sobre os dependentes, sobre aqueles que são os maiores no reino dos céus, aqueles que são dependentes, aqueles que necessitam de cuidado, aqueles que reconhecem que nada têm. Por isso, no começo do capítulo 18, Jesus chama uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz: se vocês não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Jesus faz isso para mostrar que aqueles que são mais dependentes, aqueles que mais precisam, aqueles que precisam de cuidados, estes sim estão no reino de Deus, mostrando que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, nós somos totalmente dependentes do cuidado de Deus. Depois Jesus também fala da ovelha desgarrada, do pastor que busca a ovelha que se extraviou, fala também sobre como tratar o irmão que peca contra nós, que peca contra o Senhor. E Pedro, diante de todo esse contexto, ele pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro conhecia o costume dos rabinos da época de que o perdão devia ser dado até 3 vezes, no máximo 3 vezes. Pedro aqui é até generoso, ele diz para Jesus: até 7, Senhor. E Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus diz para Pedro: o perdão é ilimitado, o perdão é sem limites. Por quê? Porque Jesus sabe que as relações humanas entre nós e a relação do ser humano com Deus necessita diariamente, a todo momento, de perdão. Nas relações humanas nós falhamos, os outros falham contra nós, e se não fosse o perdão não haveria convivência, pelo contrário, só haveria desavença, ódio, rancor e morte, mais do que o normal neste mundo. Mas o perdão torna a convivência possível, e o perdão para com Deus é extremamente necessário, é a base da nossa relação com Deus. Ele perdoou os nossos pecados, perdoou aquilo que nós somos. E aí Jesus, neste contexto, conta a parábola do servo que não queria perdoar. Parábola muito conhecida. Um rei resolve acertar contas com seus servos, com seus empregados, e aí diante dele vem um que devia 10.000 talentos. Vale destacar aqui que um talento correspondia a 20 anos de trabalho. Este servo devia 20.000 talentos, uma dívida impagável. Por mais que ele tentasse, ele não iria conseguir pagar. É impossível pagar uma dívida dessa, humanamente falando. E aí ele pede a misericórdia do patrão. O patrão o estava condenando por isso, mas ele implora e pede: tem compaixão de mim. E até pateticamente diz: eu pagarei tudo ao Senhor. Ele achava que podia pagar. E o patrão, percebendo que não é possível pagar a dívida, que não é possível para aquele servo restituir a ele aquilo que ele lhe devia, o patrão, profundamente compadecido, diz: a sua dívida está perdoada, pode ir. Só que este servo, saindo, diz o nosso texto, imediatamente, mal acabando de sair da presença do rei com o perdão de uma dívida enorme, esse servo encontra um conservo, encontra um servo dele, um companheiro dele, que lhe devia 100 denários. Um denário
correspondia a 1 dia de trabalho. Então 100 denários, 100 dias de trabalho, uma dívida possível de ser paga. Mas o servo não quis perdoar o seu conservo. Ele não teve misericórdia. O servo deste homem que foi perdoado também pediu paciência, também pediu misericórdia, mas o servo perdoado não quis perdoar. Pelo contrário, mandou este devedor para a prisão para pagar até o último centavo. E os companheiros, então, que perceberam, que viram que o rei havia perdoado uma grande dívida, vê que ele não quis perdoar e conta para o rei. O rei fica muito furioso e manda chamar este servo e diz para ele: olha, servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda, aquela dívida impagável, e você não teve compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor o entregou aos carrascos para a prisão, para pagar toda a dívida. E Jesus termina dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Perdão. Nós, em Cristo Jesus, fomos perdoados de uma dívida imensa, de uma dívida incalculável, impagável. Por causa da obra de Jesus, pelo sangue de Jesus, Deus perdoou o nosso erro, Deus perdoou as nossas falhas, Deus perdoou aquilo que somos, pecadores. E agora, com este perdão, Deus quer que a gente perdoe o nosso próximo. Deus quer que a gente perdoe aqueles que pecam, que erram contra nós. Deus quer que a gente leve o perdão para as outras pessoas. Porque sem perdão, a vida se torna horrível, a vida se torna impraticável, as relações são cortadas. Deus sabe disso e Deus quer que a gente manifeste o seu perdão aos outros, perdoando aquelas pessoas que falham contra nós, perdoando as pessoas que erram gravemente contra nós, porque nós não fomos perdoados de qualquer coisa. Deus nos perdoou de uma coisa grande. E agora quem somos nós para deixar de perdoar a mixaria do nosso próximo contra nós? Amados, eu sei que não é fácil perdoar. O nosso velho homem, a nossa velha natureza orgulhosa, não gosta de perdoar, não acha que o outro tem que ser perdoado, pelo contrário, acha que o outro tem que pagar, acha que o outro tem que sofrer. Mas nós, em Cristo, como novas criaturas, motivados pela graça, inundados com o Espírito Santo, nós temos que perdoar, nós queremos perdoar, porque aquele que foi perdoado, perdoa. Aquele que não perdoa, não entendeu o perdão de Deus, pelo contrário, está rejeitando este perdão, está em perigo de condenação eterna. No Pai Nosso nós oramos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Deus nos perdoa, nós perdoamos. Se eu não perdoo, algo está muito errado com a minha fé. O meu velho homem está dominando, e isso é extremamente perigoso. Por isso, meus amados, quando outras pessoas pecarem, falharem contra vocês, perdoem. Se vocês pecarem contra outras pessoas, falharem, peçam perdão. Peçam o perdão desta pessoa e peçam o perdão de Deus. Deus, na sua graça, nos levará a perdoar. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, Espírito que nos é dado pela palavra, pela Santa Ceia, para que possamos em nova vida perdoar. Não é fácil, é luta contra a nossa natureza corrupta, contra a nossa velha natureza, mas é extremamente necessário. Eu fui perdoado por
Deus, agora em Cristo eu quero perdoar o meu próximo. Deus me deu um perdão e me dá um perdão sem limites, para que eu possa também, sem limites, perdoar as falhas dos meus irmãos, as falhas das outras pessoas, porque de fato, sem perdão, as relações humanas estão condenadas, mas com perdão há convivência tanto na família quanto na sociedade. Portanto, meus amados, perdoados por Deus, amados por Deus, perdoemos o nosso irmão sem limites, porque Deus nos perdoa sem limites. A nossa relação com Deus é baseada no perdão e a nossa relação com o próximo também. Que o Espírito Santo, que é sempre nos dado na palavra do Senhor, possa nos motivar sempre a perdoar, a lutar contra o nosso orgulho, contra o nosso pecado e estender a mão perdoando o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, a ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força e sem vigor, aonde irei a não ser a ti, Senhor? Perdoados por Deus de todos os nossos pecados, falemos com o Senhor em oração, com corações agradecidos, com corações alegres. Peçamos ao Senhor. Bendito e amado Deus, nós te agradecemos pelo teu maravilhoso perdão, que foi conquistado para nós pelo sangue de Jesus, o teu Filho. Este perdão nós recebemos pela fé. Recebemos todas as vezes que ouvimos o teu santo evangelho, todas as vezes que recebemos a absolvição, todas as vezes que participamos em fé da Santa Ceia. Obrigado a Deus. Que o teu Espírito Santo afogue diariamente o nosso velho homem, para que possamos viver vida nova, perdoando o nosso próximo. Pai querido, humildemente nós te pedimos, continua a abençoar a nossa vida, com tudo o que precisamos para viver neste mundo. Tem misericórdia do nosso país, do nosso mundo, da nossa cidade, nesses momentos de pandemia. Dá-nos solução, dá-nos a tua proteção. Abençoa a todos aqueles que estão lutando, Senhor, contra esta doença que ainda está agindo neste mundo. Pai querido, abençoa a cada um que está participando, a cada um que está assistindo esta devoção. Fica conosco, Senhor, dá-nos sempre a tua paz, dá-nos sempre a tua misericórdia, em nome de Jesus, o teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto dele e lhes dê a paz. Amém. Tenham todos uma abençoada noite, uma abençoada semana com Jesus. Até!